Tipos de vasos sanguíneos. Uma curiosidade sobre os vasos sanguíneos é que se pegarmos cada um deles e unirmos ponta a ponta, nós vamos obter uma distância equivalente a 100.000 quilômetros. Isso equivale a 2 voltas no planeta e ainda sobra. Além disso, 80.000 desses 100.000 equivalem a vasos capilares. Nós temos 3 tipos principais, que são as artérias, as veias e os capilares. Desses 3 tipos principais, nós temos algumas variações que veremos logo em seguida. As artérias. As características gerais da artéria. São vasos eferentes, ou seja, elas se iniciam no sistema central e vão para a periferia. Geralmente elas saem do coração e levam sangue para todos os tecidos. Esse deslocamento sanguíneo sempre é a favor da gravidade, com exceção aos vasos, as artérias que irrigam a parte superior do corpo. O sangue nessas artérias, eles estão sempre sob alta pressão. Eles possuem uma túnica média espessa, paredes elásticas fortes, um lumen bem arredondado e são capazes de pulsar. Vendo uma especificidade de cada um, iniciando pela de grande calibre, as artérias de grande calibre, elas possuem aqui na túnica média uma grande quantidade de elastina. E por que tem que ter essa grande quantidade de elastina? Porque é uma artéria que está acabando de sair do coração, então ela tem muita pressão e ela precisa ser flexível para que ela não se rompa. Na artéria média de médio calibre, nessa túnica média, nós poderemos observar uma grande quantidade de músculo. E esse músculo, ele é capaz de formar uma parede bem espessa e por isso o lumen é bem definido, bem arredondado. Além disso, temos de pequeno calibre e a arteríola. A arteríola ela é responsável por diminuir a pressão que vem das artérias de grande, pequeno e médio porte, para que ela desemboque nos capilares com uma pressão menor para que esses vasos não se rompam lá na frente. As veias. As características gerais das veias é que elas são vasos aferentes, ou seja, ela vem da periferia para o centro. Elas levam sangue do corpo para o coração, estão sob baixa pressão sanguínea, possuem uma túnica adventícia bem mais desenvolvida do que a túnica média, e elas possuem válvulas. Por que elas possuem essas válvulas? Porque as veias, elas irrigam os tecidos, elas estão contra o gradiente da gravidade. Então, essas válvulas são responsáveis para que esse sangue não volte e desenvolva algum problema. E quando tem algum problema nessas válvulas, as pessoas podem desenvolver varizes. O lumen das veias, ele é mais horizontal, porque ela não tem essa parede mais espessa. E as veias, elas não pulsam. Temos as veias de grande calibre, de médio calibre, pequeno calibre, as vênulas musculares e as vênulas pós-capilares. Por não possuir uma túnica média bem desenvolvida, nem com elastina, nem com músculo, é muito difícil se observar um depósito de gordura na parede dessas veias, apesar de ter alguns receptores de LDL e HDL. Só que, em contrapartida, as artérias elas possuem bem mais receptores de HDL e LDL nessa parte da túnica íntima. Isso pode desenvolver alguns problemas como aterosclerose e outras variantes. Aqui é uma imagem histológica de uma artéria e de uma veia. Dá para observar que a artéria ela possui um lumen bem mais arredondado e o da veia é bem mais longitudinal. Então é fácil fazer a diferença histológica desses 2 tipos de vasos. Aqui nos capilares é a maior quantidade de vasos do corpo. Existem 3 tipos de capilares e eles são essenciais para a troca gasosa.
Tem os capilares contínuos, que são revestidos 100% por células endoteliais. Eles não têm espaço de uma célula para outra e isso permite que ele seja bem isso permite que ele tenha células assim bem justapostas. No frestrado, capilar frestrado, ele possui esses frênulos e esses frênulos permitem a saída de um conteúdo plasmático e ele é todo preenchido por essas fenestras. No sinusoidal, esses frênulos eles são bem maiores, então a passagem desse plasma se dá de uma forma bem mais eficaz e eles apresentam essa descontinuidade durante todo o seu comprimento, toda a sua extensão. Eles estão presentes em grande quantidade no baço e no fígado. Por que eles estão presentes em grande quantidade nesses locais, principalmente no fígado? Porque o fígado ele é extremamente metabólico. Então, esses frênulos, essas fissuras, elas permitem, favorecem a comunicação dos hepatócitos com o nosso plasma. Algumas observações que devem ser feitas sobre esses vasos. Aqui, nos vasos, principalmente nos capilares, nas vênulas e nas arteríolas, eles possuem um pericito, que é um tipo de célula indiferenciada do mesênquima, e esse tipo de célula ela possui uma alta atividade metabólica, alta atividade mitótica, ou seja, ela está em constante divisão. Essas constantes divisões permitem a reparação constante desses vasos. E outra coisa, aqui na junção desses capilares, esses vasos aqui, nós temos a anastomose. Essa anastomose é um pequeno ponto de comunicação entre veias e artérias, antes de chegar nos capilares. E ela permite um grande controle do retorno sanguíneo e se influencia na regulação térmica. Por exemplo, quando uma grande quantidade de adrenalina é lançada no corpo, esses vasos se abrem, aí você vai sentir de uma forma muito imediata do seu corpo. Por exemplo, as pontas dos seus dedos vai começar a ficar fria, seus lábios vão ficar gelados, porque tem muita adrenalina e esse vaso se abre. Então, ela influencia diretamente na regulação térmica. Por hoje, o que tínhamos para falar sobre vasos sanguíneos era isso.